Deus eterno Pai, mais uma vez, rendemos graças a Ti, Senhor. Vimos abrir essa porta que o Teu nome pode fechar. Como nos ensinaste, ousadia, adentramos ao Santo dos Santos, apresentando ao Senhor as nossas orações, com a certeza que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos, Senhor, em nossas multidões de fraquezas e falhas. Ajuda-nos nessa transformação tão necessária no nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, na mudança da nossa percepção da realidade. Que fique cada vez mais claro, Senhor, que não somos quem éramos, que somos agora uma nova criatura. Ó Deus, dá-nos uma visão clara, Senhor, do céu, uma compreensão, Senhor, de para onde estamos indo. Pois já estivemos perdidos, Senhor, nós fomos achados. A Tua graça nos resgatou da maldição do pecado e nos transportou para o Teu reino de luz. E pela Tua graça, Senhor, temos corrido a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos a correr com a perseverança necessária, Senhor. Que haja uma evidência nas nossas vidas que somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos de um relacionamento íntimo contigo, pessoal, real. Livrai-nos, Senhor, de toda religiosidade morta. Dai-nos uma espiritualidade, Senhor, viva e crescente. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por todos os livramentos, por todas as provações. Pois o Senhor sabe melhor do que nós como conduzir a nossa vida. E declaramos, Senhor, nessa noite, que a nossa vida é Tua. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Nós conhecemos e sabemos que ela é infinitamente melhor do que as nossas. Apresentamos, Senhor, a congregação que o Senhor nos deu, Senhor, para que cuidássemos uns dos outros, exercitando aqui o amor, a piedade, a compaixão, a fé, a misericórdia, todos os atributos que em nós testifica que somos Teus discípulos. Oramos por essa comunidade do Alto das Pontas, Senhor. O Senhor sabe como tem sido esses dias aqui, melhor do que todos. Por isso nos ajuda, Senhor, a testemunhar com ousadia a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todo empecilho, interno e externo. Nos ajuda com ousadia a cumprir o propósito que por Ti foi pré-estabelecido para nós, pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus
capítulo 3 do livro de Atos, dando continuidade, onde paramos na terça-feira. E hoje eu queria falar com os irmãos a respeito dessas duas palavrinhas que eu tenho certeza que quase todos os crentes conhecem de nome e poucos conhecem de verdade. Infelizmente, arrependimento e conversão é o título da nossa mensagem de hoje. No capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro se dirige àquele grupo de homens que está diante dele, logo depois da cura do coxo de nascença. E ele diz para aqueles homens que era necessário que eles se arrependessem e se convertessem para que os seus pecados fossem cancelados. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso também quando ele prega o primeiro sermão, no capítulo 2 de Atos, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos do Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Perceba que é a mesma coisa aqui. Isso é conversão. Salvai-vos desta geração perversa. A ideia do apóstolo Pedro aqui, nessa exposição, ela foi muito bem compreendida pelo nosso irmão na fé de Ambânia, quando ele retrata a vida do cristão como que uma saída da cidade da destruição em direção à cidade celestial. E como nós vimos no livro, no filme, Ambânia faz essa peregrinação sozinho, apesar de ter convidado a sua esposa, os seus filhos, eles não quiseram ir. 2 homens partem em direção a tentar trazê-lo de volta, flexível e obstinado, e todos nós já sabemos o que acontece com flexível e com obstinado. Mas aqui nós vemos que é exatamente isso que cada exposição da palavra de Deus nos alerta. E para que a gente possa entender ainda mais, eu gostaria de convidar vocês a abrirem o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Lucas capítulo 13. Naquela mesma ocasião, versículo 1, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos
igualmente perecereis. Hoje eu estava vendo uma reportagem que dizia que o número de pessoas mortas no terremoto que teve, né, lá naquela região do Oriente Médio, já passa de 50 mil pessoas. Talvez alguns pensem, mas eles não são cristãos, na sua grande maioria, porque aquela região é uma região dominada pelo islamismo, e essas pessoas, elas não conhecem a Cristo, não estão salvas. De fato, irmãos, se não conhecem a Cristo, não estão salvas. Mas o questionamento que fica para nós é: e nós conhecemos a Cristo? De que forma conhecemos a Cristo? Então, é isso exatamente que Jesus está respondendo para esse grupo de pessoas que pensava que esses homens, por morrerem dessa forma, eles eram piores. E como nós aprendemos na palavra de Deus, pelo contrário, aquele que mais é dado, mais lhe será exigido. Então, como cristãos, como homens e mulheres que receberam uma pregação evangélica, somos cobrados de uma resposta à altura. Por isso que as cartas do apóstolo Paulo para alguns são tão duras. O apóstolo Paulo escreve para igrejas que já haviam sido evangelizadas. Tanto que quando ele fala aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, como se houvesse necessidade disso. Por quê? Porque a gente se esquece do evangelho. Que foi o que aconteceu. Então é importante que a gente entenda o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, o que é arrependimento. E eu trouxe uma breve anotação só para que a gente pudesse refletir um pouco sobre a palavra arrependimento. A palavra arrependimento no original, ela significa mudança de pensamento. É exatamente o que nós lemos no capítulo 12 da carta aos Romanos. Se os irmãos quiserem abrir. Carta aos Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo roga. Olha que coisa. Aqui é como se ele estivesse pedindo com grande ênfase: rogo-vos. É como se ele dissesse assim: pelo amor de Deus, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o apelo que o apóstolo Paulo faz aos irmãos da igreja de Coríntios, aos irmãos da igreja de Roma: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. O arrependimento parte, irmãos, do princípio de que nós reconhecemos o nosso erro. Mas como reconhecer o nosso erro se nós não o enxergamos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Perceba, a gente não transforma o mundo, a gente não tem essa capacidade. Muitos cristãos ao longo da história tiveram essa ideia de que, de alguma forma, o nosso papel como igreja é transformar a sociedade. Não é. Independente de quem foi, e alguns teólogos, inclusive respeitados na história da igreja, tiveram essa infeliz conclusão, e não tem qualquer respaldo nas Escrituras, que nosso papel é fazer com que a sociedade se torne um lugar melhor, um lugar onde nós possamos criar e educar os nossos filhos de forma mais tranquila. Não é assim, não é o nosso papel. O Senhor não nos capacitou para isso. E se nós nos dedicarmos a isso, nós estamos fazendo um favor ao diabo e um desserviço a Deus.
Porque como a palavra de Deus nos ensina, não podemos servir a dois senhores. Se a gente se dedica a fazer desse mundo um lugar melhor, é porque a gente acredita que esse mundo é a nossa casa e não o céu. Então o apóstolo Paulo diz: transformai-vos. Quem tem que ser transformado é a gente. Por isso que muitas vezes o Senhor usa a analogia de que somos como uma casa. A casa vazia, que o demônio volta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente precisa ser renovada. Em que sentido a nossa mente é renovada? Pela palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, que agora habita no coração de todo regenerado. A palavra, quando ela é recebida, ela é aceita, ela é crida e ela é obedecida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como igreja, irmãos, nossa mente precisa ser transformada. E nós podemos fazer pequenos testes com a gente mesmo. Pois, como nos ensina a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Se de fato a nossa mente está transformada. Que nós temos buscado tesouros no céu ou na terra. Que é quem é prioridade no nosso dia? Deus ou nós mesmos? São pequenas perguntas que, quando respondidas, aquele cristão sincero terá a resposta que ele quer, no sentido de descobrir se ele de fato está seguindo o caminho de Deus ou se de alguma forma ele errou o caminho e, portanto, precisa se arrepender e voltar de onde caiu. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. E a ideia de experimentar é botar na boca, é experimentar do ponto de vista físico, sentir. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu estou lendo essa passagem, irmãos. Os apóstolos que fizeram essa pregação, logo depois, no final do capítulo 3, início do capítulo 4, eles vão ser presos. Eles vão ser ameaçados pelo Sinédrio. Depois eles vão ser presos novamente, vão apanhar bastante. E eles vão sair daquela injusta punição comemorando. Como pode isso? Como alguém pode comemorar uma surra? Como alguém pode comemorar uma injustiça sofrida? Pela mudança da mente. Quando a gente tem a nossa mente transformada, então a gente começa a enxergar a diferença entre aquilo que é bom para nós e aquilo que é bom para Deus. Aquilo que faz a diferença no nosso relacionamento com Deus e aquilo que muitas vezes nos faz fincar raízes aonde não deveríamos ter mais raízes, é o mundo. É por isso a necessidade urgente de uma mudança de mente. Por isso que a primeira parte do arrependimento é a percepção do pecado. O apóstolo Pedro, agora voltando para a nossa exposição no capítulo 3 de Atos, ele apresenta para essas pessoas que estavam ali, todos atônitos, por conta da cura daquele homem. O apóstolo Pedro, versículo 12, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes. A quem vós traístes. Quem aqui nunca traiu Jesus? Eu não posso levantar minha mão.
Vocês podem, aí é com vocês e Deus. Quem nunca traiu Jesus? A diferença é, quem está arrependido por ter feito isso? Eu posso levantar minhas mãos agora. O arrependimento é quando você tem essa convicção daquilo que você fez de errado. É impressionante como muitas vezes a gente percebe como algumas pessoas se abraçam a uma ignorância diabólica em relação aos princípios bíblicos. Então, você está arrependido? É a pergunta que a gente faz para algumas pessoas. Estou. De quê? De tudo. Quem diz que está arrependido de tudo é porque não está arrependido de nada. Na Bíblia a gente vai ver quem está arrependido. Vou apresentar um exemplo. Zaqueu. Zaqueu, você está arrependido? Estou. Sou ladrão. Roubei. Aquela percepção do que Zaqueu fez não veio dele mesmo. A gente olha, por exemplo, para o capítulo 5 do livro de Isaías. Quando Isaías está diante do trono de Deus, ele tem aquela percepção da santidade de Deus. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu moro no meio de pessoas de impuros lábios. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Isso é arrependimento. É quando a gente de fato tem consciência de onde nós magoamos a Deus, de onde nós caímos. Por isso que quando o Senhor escreve a carta aos Efésios, que fala do primeiro amor, eu acho interessante que a maioria das pessoas que falam do primeiro amor não tem a mínima ideia do que essa expressão significa. A palavra não é aviva o povo, vamos todo mundo fazer uma festa cor-de-rosa, um monte de coraçãozinho para ver se a gente fica mais alegre. Não, a palavra é arrepende-te. A igreja de Éfeso, ela precisava de arrependimento. Às vezes a gente pensa que abandonar o primeiro amor é algo assim, sabe, quase que inevitável. Não tem quem não abandone o primeiro amor, né? Afinal de contas, assim, a gente ouve a palavra de Deus, chega na igreja com aquela emoção. Não, se você chegou na igreja com aquela emoção, você chegou errado. Quem chega pela emoção, quando a emoção passa, vai embora. A gente já viu aqui no livro de Atos: e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é importante que a gente entenda, não tem nada de emoção aqui. É preciso que a gente saiba, o nosso relacionamento com Jesus é baseado em uma gratidão por tudo que Ele fez por nós, em um amor sincero que agora a gente pode ter por nós, uma vez que Ele nos amou primeiro, e não num emocionalismo barato, sensações que mudam o tempo todo, circunstâncias. Eu estou sem fazer nada, então eu posso me dedicar. Agora eu estou fazendo muita coisa, eu não posso me dedicar. Então o que é isso? São os descendentes de Caim que voltaram para nos aterrorizar. Então eu preciso que a gente entenda, irmãos, o que significa arrependimento. Você precisa entender o que é que ofende a Deus, o que de fato Deus espera de mim e de você. E eu gostaria de abrir aqui só para que a gente tenha uma ideia, né? Para falar sobre isso a gente precisaria talvez de alguns meses, mas eu não vou me aprofundar muito, mas quero trazer apenas uma ideia sobre arrependimento. A partir do capítulo 4 do livro de Tiago, Tiago 4, a gente tem vivido num mundo de tantas guerras com uso de arma, guerras sem uso de arma. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam
na nossa carne. Percebe? O Senhor não quer que a gente satisfaça a nossa carne, porque isso significa entristecer o Espírito, como nós já vimos na carta aos Gálatas. Versículo 2: cobiçais nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não é muitas vezes essa percepção que a gente tem algumas vezes? A gente olha para a vida dos outros e até para nós. Eu não estou falando aqui da batalha espiritual que todo cristão está inserido, não. Aqui o contexto é outro. Aqui são guerras e contendas por questões materiais e emocionais. Versículo 2 ainda: nada tendes porque não pedis. E algumas vezes até pedimos, como mostra aqui o versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma curiosidade, para os irmãos que não sabem, Tiago, ele não era apóstolo, ele era pastor da igreja de Jerusalém. Ele não está escrevendo isso para ímpios, ele está escrevendo isso para os crentes, para os irmãos que ele pastoreava. E como ele tinha a compreensão, o problema de uma igreja é um problema que é enfrentado por todas as igrejas. Se a gente tivesse a oportunidade de visitar alguma verdadeira igreja em outra parte do mundo, independente do idioma ou do costume do país que a gente fosse, essas pessoas estariam enfrentando os mesmos problemas que nós. Porque a guerra espiritual é uma só. Só existem dois lados. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Aí talvez a gente pense que prazer aqui é alguma coisa assim bem ímpia. Não, prazer é qualquer tipo de prazer. O Senhor me abençoa. Hoje eu quero muito comer um churrasco. Me ajuda, Senhor, a encontrar R$100 na rua para poder eu ter condição de pagar um rodízio numa churrascaria. Isso é uma oração, hein? Que algum cristão pode estar fazendo. É isso que Tiago está dizendo que não deveria ser feito. Os nossos prazeres não devem ser colocados como prioridade na nossa vida. Pelo contrário, se eles têm que ter prioridades, é prioridade de serem combatidos. Jamais satisfaça as concupiscências da carne. E aqui no capítulo 4, ainda no versículo 4, só para que a gente compreenda a percepção do pecado. Como é que Tiago coloca essas pessoas em que lugar? No patamar de infiéis. Ele não está falando de infiéis a pessoa que saiu da igreja, infiel a pessoa que de repente, não, pastor, a pessoa, você sabe como é, né? Fica aqui na igreja há algum tempo, de repente volta para o mundo, fica um tempo no mundo. Não, está falando de infiéis dentro da igreja a vida inteira. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aí, irmãos, quando é que a gente vai compreender isso? Quando? Porque é impressionante que de norte a sul, de leste a oeste, a gente percebe uma tentativa de quase todos os ditos cristãos de levantar uma espécie de bandeira branca para o mundo, como se esse fosse o nosso papel, como se esse fosse o nosso chamado. E muitos ainda vão além. A desculpa é: eu levanto a bandeira branca porque eu sou um evangelista, que eu estou evangelizando. Você não está evangelizando, não, você está levantando bandeira branca. Me perdoe a honestidade. Pelo contrário, você está
contribuindo para aquele que não conhece a Cristo continue na ignorância. As pessoas não vão ter uma percepção de Cristo na nossa escuridão, mas na luz. Nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Quando é que essa percepção ela é de fato, né, vista? Quando é que as pessoas de fato percebem essa diferença entre nós e o mundo? Quando nós saímos do meio deles, quando nós evidenciamos que nós não somos iguais. Por isso que o apóstolo Pedro disse: salvai-vos desta geração perversa. Mas parece que, sabe, irmãos, por mais clichê que seja o que eu vou dizer agora, a gente pode até não saber o que fazer como cristão, mas o diabo sabe fazer como o diabo. A principal ferramenta do diabo, irmãos, é o engano. Parece que a maioria dos evangélicos de hoje não sabem mais disso. Até nisso já foram enganados. Então, o engano é a principal ferramenta, é a principal arma dele. E ele continua usando essa arma, transformando pessoas fiéis em infiéis. Em algumas traduções diz adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A gente compreende isso, irmãos? Mais uma vez, o questionamento. O que seria ser amigo do mundo? É quando a gente começa a pensar que o mundo, de alguma forma, ele pode nos ajudar em algo. A gente tem visto como determinadas igrejas têm feito uso da psicologia, da sociologia, do marketing, da economia, da administração, de todas as ciências humanas, para que haja algum tipo de crescimento numérico. Não é o nosso papel fazer isso, muito pelo contrário, tem que haver uma separação, principalmente entre a verdadeira teologia e a filosofia. Versículo 4: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Quem quer ser amigo do mundo aqui? Talvez ninguém se ouse a dizer eu, mas Deus sabe. Deus sabe qual de nós está esperando chegar em casa para ver o Big Brother. E é pecado, pastor? Não sei, o que sua consciência te diz? Deus sabe qual de nós já fez o planejamento para o final de semana. Deus sabe qual de nós já fez o planejamento anual, deixando o resto para Deus. Deus sabe. É para essas pessoas que o Tiago está dirigindo a palavra e dizendo: quem quiser ser amigo do mundo. Você percebe, Tiago é pastor da igreja de Jerusalém. Ele não está dizendo: eu vou fazer você deixar de ser amigo do mundo. Eu sou pastor, então eu vou usar do meu poder, como se algum pastor tivesse poder da minha influência pastoral para que você se deixe, para que você não seja seduzido pelo mundo. Não, irmãos, a sedução pelo mundo começa no coração. E só quem pode atingir o coração de alguém é Deus. Como disse um pregador, nós que pregamos só podemos levar a palavra até os ouvidos. Do ouvido para o coração, só Deus pode fazer essa conexão. Quem, pois, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Vocês têm alguma dúvida que a maioria dos evangélicos de hoje é amigo do mundo e ainda se vangloria disso? Vocês já viram os testemunhos que são dados? Sabe, se as mídias sociais servem para alguma coisa, né, é para mostrar que a maioria dos evangélicos estão condenados. E tem
Facebook, Instagram, de muito evangélico que naquele dia vai ser dito, você não era crente? Olha a prova aqui que você não é. Você produziu prova contra você mesmo. Há um trono, há um tribunal, onde todos compareceremos. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, torna-se inimigo de Deus. Você já leu esse versículo que eu estou lendo com vocês, com todo o cuidado que eu estou lendo com vocês hoje? Não, irmãos, quando a gente lê esse tipo de versículo, a gente gosta de passar bem rápido, porque ele incomoda. A gente não quer nem refletir sobre isso. Por quê? Porque esse é um assunto delicado, que vai mexer com pontos fundamentais da nossa vida que a gente não quer mudar. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. O que leva uma pessoa a ser amigo do mundo? A gente podia perguntar a Demas. Porque Demas, amando o mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. A gente pode perguntar ao apóstolo João, que escrevendo para os irmãos disse: cuidado, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o apóstolo João deixa tão claro isso? Porque muitas pessoas, apesar dessa carta de Tiago aqui, ainda tinham essa ilusão. Não, eu sou um crente, gente boa. É por isso que todo mundo gosta de mim. Irmão, se todo mundo gosta de você, principalmente se as pessoas do mundo se sentem à vontade ao seu lado, não é amarelo o sinal, não, é vermelho. E tem gente que ainda se vangloria disso. As pessoas gostam. Sou um cristão, como as pessoas dizem, equilibrado. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito com E maiúsculo, que fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. E às vezes a gente não tem noção do que é a maior atitude soberba que um homem pode ter. É achar que sabe mais do que Deus. Tem muita gente que acha que soberba é o fato de alguém ter o nariz em pé, né? Ou ser orgulhoso. Isso é pecado, sem sombra de dúvidas. Mas a atitude mais soberba que um homem pode ter é querer corrigir a Deus. É olhar, por exemplo, para essa passagem, junto com 1 Coríntios 15, 33, junto com tantas outras, e dizer: não, mas eu consigo fazer diferente. Eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas e ainda consigo ser amigo do mundo. Eu consigo. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa super espiritual, que não me deixa me influenciar por nada. Esses alertas da Bíblia devem ser ouvidos para pessoas assim, como pastorizando, que é carne pura. Mas eu sou tão espiritual que eu já passei dessa fase. Esse é o grande soberbo. É aquele que acha que sabe mais do que Deus. Versículo 7. Se a gente soubesse o que é a verdadeira batalha espiritual, ela começa aqui. Um versículo tão simples, né? Mas se você souber esse versículo, você triunfará em cada batalha espiritual que você passar na sua vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos. Se sujeite. Se humilhe. Corte a mão se necessário, arranque o olho. Sujeite-se a Deus. Tem que vender todos os bens e dar aos pobres. Sujeite-se a Deus.
E o fato da gente se sujeitar a Deus nos protege dos ataques do diabo de forma alguma, vai fazer com que a gente se torne alvo prioritário. Quanto mais a luz de Cristo brilhar em nós, maior será a fúria do diabo. Mas isso não deve ser temor para a gente, porque o nosso temor não está na força do mal, mas o nosso temor agora como cristão está em desagradar o Deus que tanto nos ama e que a gente também ama. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, resista. Resista a tentação, resista a perseguição, resista a oposição, resista às privações, resista às traições, resista às decepções, resista às frustrações, resista. Às vezes a gente pensa que resistir ao diabo é assim, é um demônio aparecendo na nossa frente e a gente, numa espécie de corda, né? De puxa-corda. Não, resistir ao diabo é no dia a dia. O diabo age 99% das vezes por meio de pessoas, tentando nos atingir. Então, quando ele diz resistir ao diabo, é essas pessoas que são usadas pelo diabo, que vão ser usadas pelo diabo justamente para nos afastar de Deus. Resista a esses ataques. O diabo vai usar pessoas para nos fazer pensar, desistir da caminhada cristã. O diabo vai usar pessoas para nos fazer questionar o amor de Deus por nós, em virtude dos sofrimentos. Ele fez isso com o Senhor Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, por que 40 dias de fome? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós lemos: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Olha que maravilha. É quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem certeza que Ele se aproxima da gente também. Mas como isso deve ser feito? Purificai as mãos. Perceba, irmãos, o Deus Santo exige de nós santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Purificai as mãos, pecadores. Olha o reconhecimento de que, apesar de sermos salvos, ainda continuamos pecadores. Só que a diferença é que agora somos pecadores arrependidos, que continuam se arrependendo, que continuam vigiando, porque sabem que são pecadores. O que mantém uma pessoa vigiando e orando sem cessar? Com certeza, uma das coisas que vai manter você e eu vigiando e orando sem cessar é essa percepção de que somos pecadores. Que apesar da regeneração, continuamos inclinados a pecar. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Literalmente significa uma pessoa que tem dois ânimos, né? Aqui, para a gente trazer para a nossa, uma tradução que seria mais assim, atual, seria duas caras. Então, às vezes a gente é assim. Quantas vezes eu vou me entregar a Deus, eu vou fazer tudo por Deus, Deus nada mais importa senão a ti. Daqui a pouco, mudou tudo. Por isso não tenham um ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. Como é que a gente faz isso? A Bíblia diz: afligi-vos. Não tem negócio de passar a mão na cabeça, não. É aflição mesmo. O que tem que estar mais afligido pelo seu pecado é você. Acho que sabe, uma das cenas assim, no Peregrino, acho que nas primeiras 50 vezes que eu vi, que me chamou a atenção foi quando o cristão está indo lá para
cidade celestial, ele ouve o conselho que não deveria de um senhor, que era sabedoria segundo o mundo, e manda ele ir para uma cidade de moralidade, civilidade, que lá o fardo dele, o problema do fardo dele seria resolvido. E ele vê lá chamas e fogo, e lá o evangelista vai lá salvar ele. Ele diz: e aí, tem cura para o meu pecado? Ele diz assim: pode até ter, mas ele é grave. Hoje em dia na igreja parece que não tem mais pecado grave. Alguém chega aqui na igreja e diz: pastor, eu acabei de matar 10. Não, fique tranquilo, arrependa-se, Deus te salva. Pastor, eu acabei de assaltar um banco, foi só um? Se foi só um, é mais tranquilo. Parece que agora pecado assim se tornou algo assim tão trivial, que é quando a gente exorta, quando a gente repreende o pecado, quem repreende ainda está errado, porque às vezes repreendeu, como no meu caso, né, com grosseria, né? Alguns me acusam de ser grosseiro, mal educado. Então, você ainda se torna o errado por ter alertado a pessoa. Ou você tem pecado. O que você fez é gravíssimo. Mas a pessoa está mais preocupada com a opinião dos outros em relação ao seu pecado do que com a gravidade do seu pecado. Não é loucura isso, irmão? Assim, para quem estuda a Bíblia, para quem está brincando de ser religioso, aí tudo bem. Mas para quem lê a Bíblia, sabe o quanto isso é sério. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é coisa séria. E não tem essa coisa de pecado e pecado. E sabe, isso é tão sério. Eu não vou nem falar hoje para não assustar tantos assim. Mas tem um tipo de pecado lá em 1 de João que ele diz: por esse pecado nem ore. Para essas pessoas que estão cometendo esse pecado, nem ore. Alguém aqui já teve curiosidade de saber que tipo de pecado é esse? Não. Quem somos nós para julgar uns aos outros? Nós somos a igreja. Se a gente não julgar uns aos outros, a gente está fazendo o que aqui? Como é que a gente vai buscar santidade se a gente vive pisando em ovos? Porque o orgulho dos irmãos é tão grande que não aceitam uma repreensão. O pastor tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ele vai ser expulso da igreja, porque está machucando pessoas demais, está machucando as ovelhinhas de Cristo. Ô, irmão, deixa eu ser bem honesto: a ovelha não se sente machucada por exortação, não. Quem se sente ofendido é bode. Bode se sente ofendido com exortação, ovelha não. Dá um exemplo. Teve uma mulher que foi chamada de cadela por Jesus. É lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Essa mulher se sentiu ofendida. Jesus, que absurdo, nunca mais eu procuro. Eu venho aqui com minha humildade, reconhecendo que o Senhor pode me ajudar, e o Senhor vai e me trata desse jeito. Essa mulher falou assim para Jesus. Mas imagine alguém dizendo isso hoje. Soberba daqueles que acham que sabem tudo. A igreja está cheia de gente assim, infelizmente. Limpai o coração, afligi-vos. Irmãos, o nosso pecado tem que nos incomodar. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Que você chorou, e é choro mesmo, não é aquele choro de falsidade. Não é aquele choro que a gente assistiu um filme de drama e aí chorou. Não estou falando desse tipo de choro, não. Estou falando choro de verdade, um choro espiritual, de alguém que sabe que desagradou a Deus. Aquele que sabe, que reconhece: meu Deus. Vou dar um exemplo: uma mulher pecadora. Você sabe o que significa essa expressão mulher pecadora no Novo Testamento? Ela entra, ela não fala nada, ela só chora. A quantidade de lágrimas é tão grande que dá para lavar os pés de Jesus e enxugar com seu cabelo. Essa mulher estava arrependida. Afligi-vos. O seu pecado tem que te afligir. Mas não, a gente vive numa realidade que se alguém for exortado no pecado, ainda corre o risco de sair da igreja achando
que o errado é quem exortou. E você imagina isso? A que ponto a gente chegou? De engano. E se tem engano, a gente já sabe quem está por trás. Pela frente, pelo lado, por cima, por baixo. Afligi-vos. Lamentai. Sabe, irmãos? É para a gente lamentar, é para a gente chegar em casa e se acabar de chorar. Se de fato o Espírito Santo habita em nós. E chorai. Só assim. Converta-se o vosso riso em pranto, em choro. A gente quer vir para a igreja para sorrir. Amém, irmãos? Mas só tem sorriso se tiver choro primeiro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, eu fico muito triste todos esses dias, né? O último encontro da gente foi na terça de manhã. Ficado muito triste. Tenho saído pouquíssimo. Cada vez mais com temor de como grande parte daqueles que se professam evangélicos estão se afastando do evangelho. E o mais assustador, nem percebem. É como o sapo. Se você colocar o sapo numa panela de água fria, ele fica lá dentro. E se você ligar o fogo, ele vai ser queimado. E ele nem vai perceber. Porque ele não percebe a variação da temperatura. Ele está sendo cozinhado lá, ele nem está percebendo. Ele vai morrer ali dentro. Você nem percebeu o que está acontecendo. Muitos cristãos estão na igreja hoje, vão fechar os olhos. Eu estou falando da igreja bíblica. Vão fechar os olhos e vão acordar no inferno. Mas por quê? Talvez naquele grande dia a quantidade de sermões e alerta que a gente recebeu. Por isso. Porque às vezes parece que a pregação, irmãos, é só para doer enquanto a gente está aqui, né? Você viu, o pastor pregou, ele deve estar sofrendo muito na vida dele para falar daquele jeito, né? Então eu uso o púlpito para machucar os outros porque eu sou uma pessoa muito machucada. É o que alguns pensam de mim. Imagine. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso é o conselho do pastor para uma igreja que estava se enamorando com o mundo sem perceber as consequências dessa escolha. Então ele diz no versículo 10: humilhai-vos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E exaltação aqui, irmão, só tem uma que o crente deseja: ouvir naquele grande dia: vinde bendito de meu Pai. E para que depois ainda eu não seja acusado de falar coisas com parcialidade, eu vou terminar aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Já pensou? Você percebeu o contexto disso? O contexto aqui é de exortação, porque aquele que exorta ainda é alvo da maledicência. Aquele que exorta ainda é visto como o errado da história. Me tornei inimigo de vocês por falar a verdade, não foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas? O Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todos os seus discípulos o abandonaram, um a um. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei,
não é observador da lei, mas juiz. E aqui não está falando de exortação não, irmãos, está falando de maledicência mesmo. Porque exortação é bênção. Maledicência é outra coisa. Quando você atribui a uma pessoa aquilo que ele não fez. Por exemplo, a pessoa que disse que eu uso o púlpito para ofender os outros, ela vai ter que se ver com Deus naquele grande dia. Porque o meu coração está em paz em relação a tudo que eu preguei até o dia de hoje. Agora a pessoa que falou isso de mim vai ter que dar conta. Me preocupo muito com isso. Um só é legislador e juiz. Só ele pode dizer. Então a pessoa não pode chegar aqui hoje e criar um outro evangelho dentro da igreja. Olha, eu gosto desse versículo, mas esse outro eu não gosto. Essa interpretação aqui é que eu prefiro, essa outra aqui eu não gosto. Não, Deus já fez isso. Ele é o legislador e ele é o juiz. E todos nós seremos julgados por isso aqui, ó. De maneira que se você falar mal disso daqui, você está falando mal de Deus. Então quando você fala mal de alguém que está lhe exortando biblicamente, você está falando mal de Deus. Os servos de Deus não são perfeitos, mas a palavra que eles pregam é. Cuidado. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Só ele pode isso. Por isso que não adianta, por mais que eu ame vocês, eu não posso salvá-los. A maior demonstração de amor é ensiná-los o caminho santo. É a maior demonstração de amor. É chegar para uma pessoa e dizer, você está errada, desse jeito você vai para o inferno. Isso é amor. Só quem ama tem coragem de fazer isso. Olhar para uma pessoa que está indo para o inferno, dar um abraço e dizer, meu amigo, tudo bem, que Deus te abençoe. Isso é falsidade, que gostaria de ser o diabo. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E o julgamento aqui é justamente esse. Jesus fala isso expressamente no Evangelho de João. Nós devemos julgar todas as coisas retamente pela palavra. O que Jesus está condenando aqui é o julgamento de conveniência. Quando é com uma pessoa, é um julgamento. Quando é com outra, é outro julgamento. Que é isso? 2 pesos, 2 medidas? Como assim? Não, a palavra que condena um, condena todo mundo. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã. Percebeu o contexto, irmãos? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Tem gente na igreja que já está fazendo planejamento para os próximos 10 anos. Aqui Tiago diz assim, 1 ano. Tem gente que já sabe onde vai estar daqui a 20 anos, pelo menos já imagina. Ô irmão, é uma grande insensatez. Algum de vocês acha que esses 50 mil mortos no terremoto, eles imaginaram que eu morrer dessa forma? Claro que não. E a quantidade de mortos com as chuvas que a gente está vendo aqui no Brasil? Será que as pessoas imaginaram assim que eu para o feriado eu perder a vida? Eu vou aproveitar o feriado, estou muito cansado. E a gente faz os planos e não leva em consideração a Deus. Atendei agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Isso é a amizade do mundo, irmãos. É isso que muitos têm. Não, eu vou fazer isso, porque assim, é para a glória de Deus. Como assim é para a glória de Deus?
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe, a gente faz a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Alguém faz aqui? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso é humildade. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Quantas pessoas na igreja com suas arrogantes pretensões? Como se Deus precisasse do meu sucesso para que o nome dele fosse glorificado. Posso garantir para vocês que Deus é muito mais glorificado na nossa renúncia do que no nosso sucesso. Deus é muito mais glorificado no nosso fracasso do que no nosso sucesso. Basta você ler a Bíblia. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha a palavra jactância. Essa ideia de arrogância, de achar que sabe o que não sabe. Versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O grande pecado de não fazer nada. Aquele grande dia, sabe como é? Não tinha muito tempo. Não é que você não tinha muito tempo, é que Deus não era prioridade no seu dia. E eu acho interessante que vem agora, versículo 1 do capítulo 5: atendei agora, ricos, chorai, lamentando. Alguém tem que chorar porque é rico aqui? Ainda bem que ainda não. Atendei agora, ricos, chorais, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Olha a promessa: você quer ficar rico? Você quer ganhar dinheiro? Então se prepare. Você acha que sua vida vai melhorar quando você tiver mais dinheiro, né? É exatamente o contrário na vida do crente. Na vida do ímpio pode até ser, mas na vida do crente não. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Será que Tiago está preocupado aqui com o que vão pensar dele? Mas Tiago, os crentes que têm dinheiro vão ficar tudo ofendidos. Versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Imagina, a pessoa é crente, e uma das coisas que você aprende na prática, independente a pessoa está na igreja ou não, aquele que mais tem dinheiro é o mais avarento. Eu pude ver isso na prática. Pessoas que tinham pouco ofertavam mais do que quando começaram a ganhar mais. É triste essa realidade, mas é algo perceptível. Eis que o salário que foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Imagine, o que as pessoas querem? Eu quero ser crente, ter certeza que eu vou para o céu, e também ter uma vida com alguma dignidade aqui na terra. Essa palavra é tão bonita, né, para mentir. Para a gente dar um pouquinho de mentira, né, no nosso coração enganoso, nas nossas pretensões egoístas, aí a gente diz: não, eu quero ter uma vida digna. Não, você não quer ter uma vida digna, você quer ter uma vida confortável. E o conforto
vai de encontro à estreiteza do caminho que fomos chamados a caminhar. Ou você quer uma vida confortável, ou você vai para o céu. As duas coisas não dá. Mas assim não pode, pastor, realmente. Percebeu por que um só é legislador e juiz? Porque a gente quer mudar isso. A gente quer mudar o que não pode ser mudado, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos mudar e não ela. Que tem que ser mudada para adequar as nossas concupiscências, como fazem os falsos mestres, com os falsos crentes. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração. Pior do que engordar a barriga é o coração. Em dia de matança. A ideia aqui é justamente aquele boi que é separado para ser morto. Ele vai receber mais alimento, ele vai receber mais água, ele vai descansar mais do que os outros, porque a ideia é ele ganhar o máximo de peso para depois tudo aquilo virar carne para ser consumida. Tendes condenado e matado o justo. A que ponto chega a avareza? Por que você acha que os pastores que pregam a verdade são tão perseguidos? O amor ao dinheiro sempre está por detrás. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Imagine. Como uma pessoa pode chegar ao ponto de dizer que o pastor expulsou alguém da igreja por conta de uma pregação? Irmãos, tem gente que precisa conversar seriamente com Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Percebeu? Nós estamos passando por toda essa resistência, todo esse combate desgastante, mas os eleitos serão salvos, porque ninguém pode impedir os decretos de Deus. E acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E por mais incrível que pareça, a igreja cresceu corretamente, muito mais quando era perseguida do que quando era aplaudida. Quando a igreja é perseguida, irmãos, normalmente os falsos crentes vão embora. Se ficar, só fica alguns a serviço do diabo com um mal específico a ser feito. Mas a maioria dos falsos crentes vai embora. Mas quando a igreja é aplaudida, ela é invadida por falsos crentes, por causa do aplauso. Então aqui ele diz: cuidado, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O apóstolo Pedro fala sobre isso também na pregação, capítulo 3. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Percebe? Eis que o juiz está às portas. Para quem acha que Jesus não está vendo o que está acontecendo na igreja, ele está. Irmãos, tomai por modelo. Percebe que ele está exortando o crente? Ele está chamando de irmão, na esperança de que essa palavra produza arrependimento. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. A grande felicidade que a gente pode almejar nessa terra é perseverar firme no caminho estreito. E não ficar arranjando desculpa para justificar a nossa ida para o caminho largo. Deus sabe que no meu coração o caminho ainda é estreito. Mentira. Porque o caminho é estreito dentro e fora.
Cuidado, não tente enganar Deus. Não é uma boa. Versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Quem aqui já ouviu da paciência de Jó? Pois é, está aqui, ó, é justamente Tiago que fala dele. E vistes o fim que o Senhor lhe deu. Qual de nós aqui tem a paciência de Jó? Imagine. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Mas a compaixão do Senhor, você viu como é? Não é uma compaixão que passa a mão na cabeça de quem quer viver em pecado. A misericórdia e a compaixão está justamente em nos corrigir de todo pecado, para nos purificar, para Ele mesmo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Que coisa triste quando a gente faz uma promessa e não cumpre. Por isso, irmãos, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Às vezes a pessoa diz assim: não, pastor, eu me comprometi em fazer aquilo, mas sabe que não deu. E por que você se comprometeu? Porque é isso, o compromisso quando é feito, não é feito comigo. Eu mesmo fiz um compromisso com Deus. Às vezes a gente não tem ideia da seriedade que é votar, apresentar algo a Deus e depois voltar atrás. Senhor, o Senhor sabe, né? Eu tinha dito que ia fazer aquilo daquele jeito, mas o negócio não deu certo e aí não vai dar. Você acha que Deus não sabia que você ia estar nessa posição onde você teria que decidir ser fiel a Ele ou justificar a sua infidelidade? Será que o Deus que sabe de tudo não sabia que a gente estaria muitas vezes nessa posição? Às vezes a gente não para para pensar. Quando a gente fala que Deus é onisciente, você sabe o que significa onisciente? Ele sabe tudo, presente, passado e futuro. E a gente faz votos com Deus que a gente sabe que não vai cumprir. E depois a gente chega para Deus e diz ao Senhor: o Senhor sabe que eu queria fazer, mas pare de mentir. Se você quisesse, você fazia. Como é que você está dizendo que queria, mas não deu? É a mesma atitude de Caim quando o Senhor pergunta: e aí, cadê Abel? Não sei. Como você não sabe? Você acabou de matar ele. Então aqui ele diz: cuidado. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei. Versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Que tipo de sofrimento é esse? O sofrimento por amor a Cristo. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Não se canta louvores para uma pessoa que está vivendo em pecado. A pessoa chega na igreja e diz: pastor, acabei de ter um lucro ilícito muito alto e eu vou dar uma grande oferta. Vamos cantar louvores? Como assim? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Eu acho bastante interessante. E as pessoas que mais falam, né, que o pastor não segue a Bíblia, que não prega biblicamente, são as pessoas que mais desrespeitam a ordem e a decência na igreja. As pessoas que dizem que o culto é usado para fazer isso ou aquilo, né, de mal, são as pessoas que não percebem a seriedade, a cobrança de quem está no culto.
Está alguém doente? Chame a liderança da igreja. Porque se essas pessoas estão na liderança, é porque Deus os colocou. A igreja do Senhor não é casa de mãe Joana. Alguns queriam que fosse. Tem gente que ainda acha correto fazer as coisas e não comunicar, nem comunicar o pastor. Fazer algo e comunicar um ano depois. É brincadeira. A pessoa achar que isso é correto. Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E oração de fé, receba não é o óleo. A oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se essa for a vontade de Deus, irmãos, Deus não é obrigado a curar todo mundo. E se houver cometido pecados, por quê? Porque existem enfermidades que são decorrência de pecado. Olha a lepra de Miriam. Enfermidades, por exemplo, da igreja de Coríntios. Que o apóstolo Paulo vai dizer, tem alguns irmãos que estão doentes porque não estão vivendo como igreja. Seus pecados serão perdoados se de fato eles se arrependerem. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Parece que o que a gente lê aqui é o quê? Coloque para debaixo do tapete o pecado um do outro. Aleluia! Porque o pastor fica expondo. Que absurdo! Mas não já sabe? Tem que chamar um, tem que chamar dois, tem que chamar três, tem que chamar quatro, tem que chamar cinco. Meu irmão, quando o Senhor Jesus fala, se o seu irmão pecar contra ti, é contra ti, não é na igreja não, fazendo desordem e decência não. O que é feito com desordem e decência no meio da igreja, o lugar da repreensão é o púlpito. Mas é isso, é a interpretação que é mais conveniente para a gente. Por quê? Porque a gente quer esconder. A gente quer sempre ter que os outros tenham uma imagem da gente que não é a gente. As pessoas querem sempre parecer mais espirituais do que são. As pessoas querem parecer menos carnais do que realmente são. E a lança principal sempre foi e será a palavra. Não é por acaso que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é cortante como uma espada de 2 gumes, que corta de todos os lados. Mas é interessante a reflexão de alguns. Para uns, umas coisas. E é interessante que a mesma medida não é dada para outras coisas. A responsabilidade de quem opera a palavra de Deus, mais uma vez, é com Deus. Porque Ele é o juiz e legislador. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é esconder pecado. Confessai. E orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, não para que a pessoa continue bem no pecado, não. Para que a pessoa se arrependa e volte. Como o filho pródigo voltou. O pai não foi lá buscar, nem enviou nenhum emissário para buscar. Na sua Bíblia está assim? Porque eu acho que na Bíblia de alguns pode ter alguma anotação extra, né? O pai enviou um emissário que disse: meu filho, volte que eu lhe receberei de braço aberto. De repente, né? Na Bíblia de alguém tem assim uma anotação extra. Muito pode. Orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Percebeu? Quando você ora segundo a palavra de Deus, Deus te ouve. Elias era homem semelhante a nós. E olha que coisa linda para se escrever aqui. E quando a gente pensa em Elias, a ideia da gente colocar Elias no pedestal, a tentação de colocar Elias no pedestal é muito grande, porque Elias é o único homem da nossa geração que subiu ao céu sem ver a morte. Ele subiu
literalmente num redemoinho. A carruagem fez separação entre ele e o seu moço. Mas Elias é um homem semelhante a nós, que se decepciona, que fica frustrado, que se entristece. É bom saber que eu não sou perfeito como pastor, mas saiba da responsabilidade que eu tenho naquilo que eu prego. Porque independente daqueles que me julgam, eu sei que tudo que eu falo diante de Deus, em primeiro lugar. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Ele orou para que não chovesse sobre a terra. Mas Elias querendo maldição nos outros. Elias, rapaz, esse Elias não é nome de Deus não. A gente não ora desse jeito não. Se Deus mandar, irmãos, para a gente orar para não chover, a gente ora para não chover. É Deus quem manda. Parece que a gente, agora quer colocar Deus como vilão e as pessoas da terra como mocinhos. Parece que quem está pecando é o coitadinho da história. Pô, está pecando. Mas não já foi avisado? Continua em pecado por quê? Pô, mas está sofrendo. Mas com certeza o sofrimento ainda não fez efeito. Porque ainda está pecando. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A ideia aqui é mostrar para a igreja que a gente não precisa dos favores do mundo. Nós temos a onipotência de Deus à disposição da igreja para exercer o seu papel de igreja. A onipotência de Deus não está a nosso favor no sentido de satisfazer as nossas concupiscências. Deus não tem compromisso com elas. A onipotência de Deus, ela age por meio de nós que somos fracos e frágeis, para que a vontade de Deus se cumpra, como Ele assim predeterminou. E Ele conclui: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, você entende o que está escrito aqui? Você sabe a diferença entre se desviar e dar as costas? Alguém sabe? Se você não sabe a diferença, irmãos, eu temo pela sua compreensão das Escrituras. Desviar é aquele que errou o caminho. Dar as costas é aquele que sabe muito bem o caminho e escolheu ir para bem longe. Você entendeu a diferença de um e de outro? Porque parece que a gente pensa que a pessoa que saiu da igreja, a pessoa que saiu voluntariamente da igreja porque não suporta a sã doutrina, é um desviado. Não, ele não está desviado. Ele está apostatando da fé. Porque o desviado é aquele que errou o caminho. A palavra desviado literalmente significa errar o caminho, sair do caminho. Tem que fazer, até isso a gente tem que ter todo o cuidado, porque às vezes a pessoa está vendo, desviou, tem que ir lá atrás buscar. Então você não entendeu o que está escrito aqui. Desviou significa que a pessoa pegou o caminho errado. É como se alguém chegasse ali na pracinha e em vez de dobrar à esquerda, seguisse direto. Aí eu ia mandar alguém: ô irmão, vamos ali correndo, porque aquela pessoa está vindo para cá, para a igreja. Ela pegou o caminho errado. Ela queria vir para cá, mas ela errou o caminho. É diferente daquele que vem, chega aqui na porta, olha e diz: rapaz, é desse jeito, não quero mais não, vai embora. Ô irmão, vai lá, vai correndo para ver se você convence ele a voltar. Não foi isso que a Bíblia está dizendo. Foi isso? Desviar é diferente de dar as costas. Você percebeu a importância de você estudar antes de você falar? De você orar antes de você falar? Porque você vai ter que dar conta. Aquele que ensina padecerá um duplo juízo. A igreja, inclusive, tem uns que saem ensinando por aí que o pastor não presta. Vão ter que dar conta naquele dia.
que ele não presta? O pastor tanto não presta que a pessoa que fala mal continua na igreja. Rapaz, então esse pastor não presta mesmo, viu? Cuidado, irmãos. A palavra de Deus deve ser levada a sério, para o seu próprio bem. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, entendeu? Vou dar um exemplo de alguém que se desvia da verdade. O apóstolo Pedro, quando ele estava sentado com os não-judeus, e aí de repente chega o pessoal de Jerusalém, o apóstolo Pedro começa a sentar só com os judeus. Como foi que Paulo fez? Chamou Pedro a sós? Não, porque segundo alguns tinha que chamar. O que ele fez foi muito errado. Porque Jesus ensinou o quê? Chama primeiro um, depois duas testemunhas e depois toda a igreja. Foi assim. O apóstolo Paulo não seguiu essa regra não. Então ele tem que ser exortado depois. Lá no céu, né? Porque ele está lá. Mas de repente quem está aqui sabe mais, né? Isso. Exatamente. E era crente. Então, como a gente está vendo aqui, irmãos, converter significa isso. A pessoa pegou a direção errada. Você viu que a pessoa pegou a direção errada. E você vai lá e diz, olha, essa direção é errada. A certa é essa. E a pessoa vai. Saber que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Percebeu? Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. É o mesmo apóstolo Paulo que diz, maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Para nossa mente, né? Que amor é esse? Ele fazendo de tudo para com todos. Por que ele disse essa frase tão dura? Justamente porque ele ama essas pessoas, está fazendo de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que fique bem claro que não é o pecado de quem converteu, no sentido de quem corrigiu, é o pecado daquele que se arrependeu. Porque uma vez me foi ensinado numa falsa igreja de que é isso, que é quase que uma barganha com Deus. Quando você sai por aí evangelizando pessoas, então você meio que você tem uma liberdade de Deus de pecar. Porque é como se você tivesse crédito com Deus. Algumas pessoas ensinam desse jeito. Então, quando você evangeliza e de repente alguém vem para a igreja, você ganha um crédito no céu. Por isso as pessoas contabilizam. Ganhei 100 almas, ganhei 200 almas, ganhei 300 almas. Então, na mente de alguns, elas têm crédito de barganhar com Deus. Não, irmãos, a gente não tem. Somos todos pecadores. E precisamos de arrependimento. E o arrependimento é o único remédio. Eu quero concluir aqui essa noite. Já até falei demais e devo ter desagradado a muitos. Eu me esforço para não fazer assim, mas graças a Deus é o Espírito Santo que fala. Eu tenho um compromisso com Ele. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor sabe que tudo que eu falei veio de Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor confirme no coração daqueles que são seus, que não fui eu que falei, e que eu mesmo fui exortado pela pregação. Ajuda-nos, Senhor, como peregrinos e forasteiros que somos, a não nos enveredarmos para o mundo, mas alertado como fomos, possamos fugir dessa geração adulta e perversa que tenta nos seduzir a todo instante, do pecado que tenazmente nos assedia. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Tua palavra, a amar a Tua verdade, amar o que Tu amas, Senhor, e rejeitar o que o Senhor rejeita e odiar o que o Senhor odeia. Livra-nos de todo engano, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Livra-nos de todo engano, Senhor, para que a Tua verdade reine sobre nós, para que sejamos de fato usados como Teus instrumentos
como devemos ser, como luz e sal. Que o Senhor nos ajude a completar a carreira, Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar a fé e não a negociá-la, mas que possamos guardar a fé, batalhar diligentemente por ela, como aprendemos. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude nas feridas que foram abertas, Senhor, e só o Senhor pode curar. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar ao nosso orgulho, a renunciar tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. E que o nosso relacionamento, Senhor, a partir de hoje, seja mais e mais próximo de Ti. Ó Senhor Jesus, que possamos andar perto de Ti todos os dias, a tal ponto do Seu pensamento ser o nosso pensamento, podemos dizer com sinceridade de coração que temos a mente de Cristo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a meditar nas Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, com a responsabilidade que devemos ter, porque a Tua palavra é santa, assim como o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a ter vida de oração, uma comunhão, Senhor, em secreto contigo, que nos ajuda, Senhor, a batalhar a batalha que precisamos batalhar todos os dias. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a amar, mesmo nesse mundo, Senhor, e principalmente nesse mundo, onde falar a verdade se tornou um crime, onde a principal demonstração de amor, por muitos, é visto como ofensa. Mas não nos deixa, Senhor, esfriar o coração. Não nos deixa cansar de fazer o bem. Mas nos ajuda, Senhor, a continuar fazendo o que o Senhor nos enviou para fazer. Prega a palavra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos cumpridores das Tuas ordens. E que não haja no nosso coração nenhum temor, a não ser o temor santo em Te desagradar, Senhor. Que a gente não tema o que os homens ímpios podem fazer, o que o reino das trevas trama contra nós, mas que o nosso temor esteja em desagradar a Ti, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração com esse temor santo, que nos livra e nos livrará de tantos pecados. Leva-nos em segurança, Senhor. E quando eu digo em segurança, Senhor, é em Tuas mãos. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dai-nos dessa paz, Senhor, para que não precisamos temer mais nada e a ninguém. Independente dos perigos desse mundo, se estamos no Senhor, estamos seguros. É essa paz, Senhor, que eu desejo para mim e para todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém.